Caros alunos, vamos aí a mais um Falando em Português. Mais um probleminha bacana aí, ó, proposto por vocês aí, viu? Proposto por vocês. Esse aí, rapaz, é de lascar o cano da botina, hein? Quer ver? Olha só. É o problema da concordância com mais de um, gente. Ó, mais de um aluno estudioso foi ao cinema quando eu o supus gazeando minha aula. Textinho retirado de obra literária. Aí o meu questionamento, logo abaixo, aí é o seguinte, ó. A forma verbal foi, desculpem, na primeira oração do período acima está flexionada corretamente? É uma pergunta que eu estou fazendo aí para os senhores. Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou deixar isso aqui e vou pedir para você me acompanhar aqui na nossa lousa. Olha só, gente. Mais de um. João, você não vai transcrever a frase? Não precisa, gente, não precisa. Vou mostrar para vocês o caso. Depois eu volto para a frase, tá? Como é que isso aqui pode nos enganar? Como é que isso aqui nos engana muitas vezes? Você pensa assim, quer ver? Mais de um, mais de um é pelo menos dois. Se levarmos em conta o conjunto dos números inteiros, minha garganta está ruim, gente, vamos desculpando aí. Se levarmos em consideração o conjunto dos números inteiros, né? Mais de um, mas a primeira coisa que a gente pensa é, mais de um é no mínimo dois, né? Se é no mínimo dois, o verbo tem que ficar no plural. E esse raciocínio está errado, tá, gente? Porque com mais de um, vamos chamar essa situação aqui de um, tá? Com a expressão mais de um no sujeito, o substantivo que porventura vier aqui, fica no singular. E o verbo também fica no singular. João, mas é mais de um, pois é. João, por que você falou porventura? É porque não é necessário haver esse substantivo. Tá? Pode haver um substantivo. Pode haver um substantivo. Pode não haver o substantivo e só haver o verbo. Mas, de qualquer forma, o substantivo e o verbo, ou só o verbo, tem que se flexionar no singular. Tudo bem, gente? Olha aqui, ó. Mais de um aluno, estou usando o substantivo no singular, mais de um aluno. João, e cabe um adjetivo também? Posso botar um adjetivo? Se quiser, pode. Mais de um aluno estudioso passou. Mais de um aluno estudioso passou. João, mas aqui no esqueminha você não botou o adjetivo. Pode botar, gente, um adjetivo aqui também, ó. Tudo fica no singular. Tudo fica no singular. Por mais estranho que isso possa parecer aos nossos ouvidos e aos nossos olhos, tá bom? Mas é assim que você tem que aprender isso, não tem jeito. Ô João, e não tem uma situação em que possa haver o plural? Tem. Quando a expressão mais de um, tem. Quando a expressão mais de um vier repetida, quando a expressão mais de um vier repetida no sujeito. Quando a expressão mais de um vier repetida no sujeito. O que vai acontecer aqui, ó? Agora, o verbo se flexiona no plural. Dá um exemplo aí, João. Sim. Mais de um deputado. Mais de um deputado. Mais de um senador. Mais de um deputado. Mais de um senador votaram a favor da cassação de não sei quem. Tá bom? Uma terceira situação. Vou botar aqui uma marquinha, um asterisco, tá? para você saber que existem situações em que o verbo vai para o plural.
Aqui nessa primeira, gente, ó, nessa primeira tudo fica no singular, tá? Vamos deixar ela separada aqui das outras. Nas outras duas o verbo vai para o plural. Quando é que pode também haver a flexão do verbo no plural? No plural. Quando com a expressão mais de um, houver ideia de reciprocidade. Quando com a expressão mais de um, houver ideia de reciprocidade. E João, professor João Marcos de Camille Gil, o que é reciprocidade? O que é reciprocidade? É o mesmo que intercâmbio, intertroca, de ações, intertroca de ações, sempre no plural, tá, gente? Sempre no plural. Reciprocidade é um processo lógico em que haja uma intertroca de ações no plural. Você vai entender pelo exemplo. Quer ver, ó? Olha só. Mais de um parlamentar, mais de um parlamentar. Reparem que o substantivo aqui continua no singular, hein? Ó, aqui, ó. Mais de um parlamentar, o substantivo continua no singular. Mas, vamos botar aqui, ó, coisa que eles fazem bastante. Xingaram-se. João, onde é que está a ideia de reciprocidade? Um xinga o outro e o outro xinga o um. Ou se forem grupos de deputados, vários deputados xingam os seus adversários, que por sua vez devolvem os xingamentos aos seus ofensores, havendo aquela balbúrdia, né, no plenário lá da Câmara, ou sei lá, do Senado, sei lá de onde. Tudo bem? Mais de um parlamentar xingaram-se, de modo que haja uma intertroca de xingamentos. Então, recapitulando, meus amigos, aqui, ó, com a expressão mais de um, fica tudo no singular. Mais de um aluno estudioso passou. Quando é que pode haver flexão de plural para o verbo? Quando a expressão mais de um vier repetida no sujeito. Mais de um deputado, mais de um senador votaram. Ou então, quando, com a expressão mais de um, houver ideia de reciprocidade, que é o mesmo que intertroca, intercâmbio de ações, sempre no plural. Não existe reciprocidade no singular, não seria possível do ponto de vista lógico. Tá bom, gente? Então, isso aqui vale a pena o senhor guardar, de alguma forma, né? Porque pode ajudá-los em qualquer tipo de prova de língua portuguesa. Tá? Pode ajudá-lo numa questão do seu exame e assim por diante. Tá? Voltando para a nossa frase. Olha lá, ó. Voltando para a nossa frase. Mais de um aluno estudioso, ó, foi ao cinema. Tá certinha, gente. Quando eu os supus gazeando minha aula. Já supus. Aí é outra oração, né, gente? É quando eu supus os meus alunos, não tem nada a ver com a concordância lá de cima. A minha pergunta foi feita a respeito da forma verbal da primeira oração, né? Sem trocadilho, a forma verbal foi. Minha pergunta foi sobre o foi, tudo bem? Mais de um aluno estudioso foi ao cinema. E aí, Johnny, está correto ou não está? Claro que está, basta você conferir novamente o que dissemos a respeito do caso número 1, que está de novo diante dos vossos olhos na lousa do nosso falando em português. Valeu? Espero os senhores para uma próxima oportunidade. Legal? Eu os aguardo. Um abraço. Valeu.